Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, o que é que se está a passar no Futebol Clube do Porto? Viva! A violência foi imagem de marca da última Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. A reunião dos sócios do clube terminou com agressões e insultos entre adeptos e queixas de silenciamento. Este som foi da última segunda-feira. A Assembleia foi interrompida e ia ser retomada neste dia 20, portanto a próxima segunda-feira. Mas as coisas mudaram, entretanto, e caiu a proposta de alteração dos estatutos do clube. Hoje percebemos o que está em causa com o editor de Desporto do Público, Nuno Sousa. Bem-vindos. Nuno, o que é que estava previsto na revisão dos estatutos do Futebol Clube do Porto? Qual é que é a razão para agora esta proposta ser retirada? Entre os temas que prometiam gerar mais discussão entre os associados no que diz respeito a esta revisão estatutária, constatam essencialmente a mudança da data das eleições, que contava agora com uma abertura para se realizar até ao mês de junho, quando até à data se realizou sempre no mês de abril, mas não era o único potencial ponto de discórdia. Havia mais três questões potencialmente polémicas, uma que se prendia com o voto eletrónico, a outra com a colocação de mesas de voto nas casas do Futebol Clube do Porto, espalhadas pelo país e não só, e uma última que tinha a ver com uma maior abertura à realização de negócios entre os membros dos órgãos sociais e o próprio clube. Eu creio que tudo isto concorreu, de certa forma, para que se gerasse um ambiente de alguma divisão acrescida entre os associados do Futebol Clube do Porto e também uma corrida a esta Assembleia Geral, que terá extravasado largamente tudo aquilo que eram as previsões do Presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube. Na base da retirada da proposta, olhando para aquilo que foi a explicação apresentada pelo Conselho Superior, está a tentativa, e passo a citar, de apaziguar o divisionismo que se instalou na família do Futebol Clube do Porto, e eu creio que isto tem muito a ver com o ambiente de alguma crispação que se tem acentuado nas últimas semanas, com a aproximação, se quisermos, da data das eleições que estão previstas para o próximo ano, meados do próximo ano, e também já com o aparecimento de alguns protocandidatos que prometem agitar as águas. E foi esta alteração dos estatutos que esteve na origem dos confrontos nesta última Assembleia Geral, ou há outras razões para o descontentamento de alguns adeptos? Os confrontos da última Assembleia Geral julgo que têm muito a ver com o clima de grande divisão que nesta altura se vive no clube, com o aparecimento cada vez mais recorrente de André Vilas-Boas e de um discurso que traduz uma vontade férrea de se candidatar às eleições para a presidência. Veremos já em 2024 ou não. Creio que se geraram duas fações, ou se aprofundaram, se quisermos, as diferenças entre duas fações, a que defende a continuidade da direção de Jorge Nuno Pinto da Costa, e uma outra que quer um novo rumo para o clube, e muito provavelmente esse rosto poderá vir a ser de André Vilas-Boas, ou até de outros candidatos que surjam entretanto. Nuno Lobo é o primeiro candidato oficial, veremos se surgirão outros entretanto ou não. Mas na prática parece-me que houve duas razões que contribuíram para aquilo que aconteceu, e foram incidentes tão sérios e graves como altamente lamentáveis, e parece-me a mim que também evitáveis numa certa medida. Houve não só uma falha naquilo que foi a previsão da afluência dos sócios. Eu recordo que o encontro estava inicialmente marcado para o auditório, que tem capacidade para pouco mais de 300 ou 400 pessoas, e surgiram nas imediações do Estádio do Dragão mais de 3.000 sócios, e depois uma falha flagrante também na minha leitura de segurança, porque juntar num pavilhão já com os ânimos exaltados, com o divisionismo que é conhecido, milhares de sócios, com uma equipa de segurança muito reduzida, e depois da decisão de não chamar as autoridades públicas, a PSP, para poder intervir em caso de alguma ocorrência, parece-me que foi uma decisão totalmente desajustada, com as consequências que são conhecidas e que já motivaram, como é sabido também, a abertura de um inquérito por parte do Ministério Público. E o que é que vai acontecer agora, depois de retirada esta proposta? É expectável que a contestação interna acalme? Do ponto de vista procedimental, cabe agora ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Lourenço Pinto, a decisão oficial de cancelar a reunião magna da próxima segunda-feira. Algo que me parece que será praticamente inevitável se levarmos em conta que a revisão estatutária era o único ponto da ordem de trabalhos e a razão base que levou à convocatória desta Assembleia.
Quanto à questão da contestação, parece-me que é muito difícil que, pelo menos até ao próximo ato eleitoral, assistamos a um abrandamento desta tensão que existe entre duas fações diametralmente opostas, aquela que apoia incondicionalmente a atual direção, em concreto Jorge Nuno Pinto da Costa, e que pretende um Futebol Clube do Porto de continuidade, e uma outra que provavelmente se revelará num outro candidato, veremos se André Vilas-Boas avança oficialmente ou não, porque para já apenas Nuno Lobo assumiu a vontade de se candidatar, mas que tem uma visão francamente diferente do futuro do Futebol Clube do Porto, e que contrasta largamente com este período de menor fulgor que o clube atravessa, não tanto do ponto de vista desportivo, porque apesar dos sobressaltos a equipa tem dado conta do recado, quer do ponto de vista interno, quer externo, mas mais no que diz respeito à sua sustentabilidade financeira, e aí parece-me que, a avaliar por aquilo que tem sido as opiniões de vários sócios na praça pública, André Vilas-Boas tem conseguido colecionar um capital de confiança e de adesão interessante, pelo que me parece que nos próximos meses dificilmente assistiremos a um abrandamento deste clima de divergência que temos assistido. Obrigado, Nuno. E hoje, em destaque no público, está o facto do Tribunal da Relação de Lisboa ter validado há 2 semanas como prova e-mails e outras comunicações apreendidas no caso das golas antifogo. Na prática, o Tribunal da Relação vem validar como prova e-mails de governantes que o juiz Ivo Rosa tinha tentado destruir. O processo das golas antifumo está em fase de instrução e estava à espera desta decisão para poder avançar. Agora, o debate instrutório deve realizar-se em breve e a juíza irá decidir se os arguidos vão ou não a julgamento. Ruben Martins nos seus ouvidos, hoje com o Nuno Sousa, editor de Desporto no Público, Ana Marques Maia na música original. Da minha parte, é tudo por hoje. Até amanhã. O Público fica no ouvido.